Apesar de ser especificamente escolhido por Deus para ser o rei de Israel e fundador de uma dinastia que se estenderia até o próprio Cristo, Davi teve uma vida difícil e cheia de tumulto e conflito. Aminon, o primogênito do rei Davi, é uma figura complexa e polêmica. Ele é mais conhecido por sua história trágica, relatada no segundo livro de Samuel, um episódio que marca o início de uma série de tumultos e tragédias na família de Davi. A Bíblia nos relata em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2, que Amon nasceu do casamento de Davi com a sua esposa Ainoá de Jezreel. Sendo ele o filho primogênito de Davi, Amon estava em posição privilegiada para suceder seu pai no trono. No entanto, sua história serve como um lembrete sombrio de que a posição e o poder não garantem sabedoria ou integridade. As Escrituras Sagradas começam falando da história de Aminon no livro de 2 Samuel, capítulo 13. A Bíblia diz que ele se apaixona, ou melhor, ele desenvolve uma obsessão doentia por sua meia-irmã Tamar. Essa obsessão se torna tão intensa que ele chega a adoecer por causa dela. Então, com a ajuda de Jonadab, seu primo Aminon trata para atrair Tamar para sua casa, sob o pretexto de estar doente e precisa de seus cuidados. Quando Tamar chega, Aminon, ele comete o ato tão horrível de violência contra ela. Mas antes de tudo isso acontecer, Tamar lembrou a Aminon que aquele comportamento não era aceitável em Israel. Ainda acrescentou que o seu desejo era loucura, que ele cairia em desgraça em Israel. E se ele insistisse naquela atitude, ele estaria praticando uma violência contra ela e o atentando à sua honra. Por fim, talvez como último recurso para se ver livre daquela situação, Tamar, ela aconselhou Aminon a pedir a Davi para que ele permitisse um suposto casamento entre eles. Apesar de que provavelmente Davi não iria permitir um casamento daquele tipo. Mas, infelizmente, Aminon, com sua paixão doentio, não escutou os pedidos de Tamar e deixou que seus desejos pecaminosos tomassem o controle da situação. Assim, ele acabou violentando sua meia-irmã. A Bíblia, ela não deixa nenhuma dúvida de que Aminon cometeu um crime. A Bíblia, ela descreve em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14, os detalhes sombrios e, sendo ela muito resistente, o seu irmão Aminon não o quis ouvir e, sendo mais forte do que ela, a violentou e se deitou com ela. No entanto, tão logo que satisfez os seus desejos, chocantemente, Aminon começa a odiar Tamar com uma intensidade ainda maior que superou o seu amor que ele havia alegado ter por ela. Nesse momento, de uma forma rude, Aminon, ele mandou Tamar embora. Ele a expulsou de sua casa, uma ação antiga que na sociedade israelita acrescentava ainda mais desonra ao sofrimento de Tamar. Tamar, ela desesperada, mais uma vez tentou conscientizar Aminon de que depois de tudo que havia ocorrido, mandá-la embora seria algo muito pior. Mas, assim como ele não ouviu antes, o mesmo fez e não teve nenhuma consideração por Tamar, e pediu que o seu servo a colocasse para fora e trancasse a porta. Assim, Tamar foi expulsa da casa de onde Aminon estava, como se não tivesse qualquer dignidade. Davi, quando ficou sabendo do ocorrido, ficou furioso, mas, notavelmente, não tomou nenhuma ação disciplinar contra Aminon, como a gente vê no livro sagrado de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Depois, a Bíblia diz que Absalão, irmão de Tamar, percebeu que ela havia estado com Aminon. Talvez
ele de alguma forma, Absalão, tinha algum conhecimento da paixão de seu meio-irmão Aminon por Tamar. Absalão procurou confortar e acalmar Tamar, mas, por outro lado, ele também alimentou a vontade de se vingar de Aminon. A história de Aminon culmina em sua morte pelas mãos de Absalão, seu irmão, e também irmão de Tamar, que indignou com o tratamento dado a Tamar. Se passaram alguns anos e Absalão ele não esqueceu o que seu irmão tinha feito com Tamar. Absalão, com sede de vingança, ele decidiu se vingar de seu irmão. E durante um banquete, Absalão ordenou a seus homens que matasse Aminon. E os seus servos fizeram a Aminon como Absalão lhe ordenara. Então todos os filhos do rei montaram cada um no seu mulo e fugiram, como diz em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28 e 29. Em seguida, Absalão assumiu responsabilidade pela morte de Aminon e fugiu para o território de Talmai. A vida e as ações de Aminon servem como uma lição, ou melhor, um alerta sobre o abuso de poder e a obsessão. Apesar de seus status privilegiados como filho do rei, Aminon, ele permitiu que seus desejos incontroláveis o levassem a cometer atrocidades, que resultaram em sua queda e sua morte.